A gente brincava na rua, era o dia inteiro, voltava e ia para casa praticamente para comer e dormir. E tomar banho porque a mãe mandava, porque a turma não gostava muito de tomar banho, não. Então a vitamina S era importante. E hoje o perfil... vitamina S, vitamina sujeira. Sujeira. Há um outro perfil, como dessa pesquisa aí, que mostra que o tempo médio de exposição de ar livre é menor do que de um presidiário. O que isso significa, Alisson, sobre o perfil desta criança, até pensando prospectivamente assim, ao futuro delas? O primeiro ponto que a gente tem que pensar é que essa é uma relação de desequilíbrio, né? A partir do momento que uma criança e o jovem não vivencia os espaços sociais, a gente está dizendo que de alguma maneira ele está passando por um confinamento maior até mesmo que esses presidiários, né, que a gente está colocando aí. Com isso, a criança perde a oportunidade de construir seus laços sociais. E quando ela vivencia uma praça ou ela vivencia uma área livre para brincar e se divertir, ela apresenta ali uma característica muito forte do ser humano, que é seu perfil explorador. E é esse perfil explorador que o jovem que tem acesso a esse espaço ganha. E é com isso que a criança, então, consegue se relacionar melhor com o outro, ela desenvolve autonomia, ela entende melhor até mesmo os seus sentidos, o tato, né, a visão, a audição, porque aqueles estímulos proporcionam a ela outras formas de adquirir aprendizagem. E não a aprendizagem hoje tão presa, né, a computadores, ao confinamento da sala de aula, quando a escola não trabalha isso de uma forma mais adequada. E aí a gente começa a construir, sim, um outro perfil, um perfil não tão saudável quanto a esses que a gente recorda, né, de outros tempos em que existia uma vivência dentro de casa, mas existia um convívio social que prepara ela ali para o mundo, para a realidade, para a diversidade que é tão comentada hoje em dia. Agora, deixe-me só colocar o Dr. Joel aqui no nosso bate-papo. Dr. Joel, além disso aqui, ele está falando sobre o aspecto do desenvolvimento emocional. Mas no desenvolvimento físico também, isso também traz algumas consequências. Por exemplo, o desenvolvimento motor de uma forma geral, a força, tudo isso é importante. Equilíbrio, não é verdade? Sim, isso eu acho que foi... Queria parabenizar vocês pelo tema, porque é importante que eu tenha um colega da psicologia que está colocando os aspectos emocionais, né, do brincar ao ar livre. Quanto à questão das vantagens para a saúde, é muito saudável, porque a criança adquire melhores músculos, melhor crescimento, à medida que ele trabalha essa parte muscular. Resistência. E tem uma questão que você falou do S, que na verdade é a falta de banho, né? Até o contato com a sujeira é importante para a criança, é impressionante, porque os estudos mostram que essas crianças são expostas aos ambientes ao ar livre, que tem contato com a poeira, com a sujeira, adquire muito melhor uma resposta imunológica às doenças. Alguns tumores, por exemplo, leucemias, são maiores naquelas crianças que foram criadas em ambientes fechados, estéreis praticamente. Então, as mães que estão nos ouvindo, não preocupe se a criança deixou cair um brinquedo no chão, se pegou, se pôs na boca. Isso é normal. É importante que a criança tenha esse contato. Não fique preocupada que a criança vai para a rua, vai brincar, que vai acontecer isso. O que tem que tomar cuidado são os acidentes, né? Isso é importante, não deixar a criança exposta aos acidentes. Agora, qual que é a vantagem? Do ponto de vista de saúde, o sol, por exemplo, que é a coisa mais importante do sol, que é a fonte de vitamina D. Vitamina D. Então, acho que são essas questões aí que nós temos que reforçar. Trabalhar. Agora, voltando aqui para você, Alisson, a gente pensa na formação e a gente sabe que as frustrações, elas são importantes e fazem parte do nosso desenvolvimento. E encontramos muito também nas ruas. Caiu aqui o meu espelho aqui,
Você brigou muito na rua, assim? Tinha aquelas brigas? Me espera lá fora. Tinha, mas é claro. O senhor tinha também na época do senhor? Claro, muito. Claro. Isso também, Alisson, é que essa questão até mesmo da gente resolver os problemas na rua. Me espera lá na saída. Exato, claro. Porque aí... O campinho de futebol, o pau cantava desembolado. O Fininho brigava muito lá. Você morou aonde, Fininho? Lá na Serra, ali na Serra, o Fininho assim, era briga o tempo todo. É a vivência do universo, né? O universo infantil ele é muito rico e ele representa a vida, né? Então, os seus limites. Será que eu hoje vou conseguir fazer o gol? Será que eu vou jogar melhor do que os outros? Meu time ganhou do seu. Ganhou do seu, exato. Hoje é a final. Né? Hoje eu não posso faltar. Ele está assumindo compromissos, né? Ele está pensando na responsabilidade, no desempenho dele. Está lidando com essa oponência. Exato. Né? Peraí, eu tenho um adversário, eu tenho que melhorar para vencê-lo, eu tenho que apresentar alguma coisa nova. E você falou um ponto fundamental, que é essa questão de que algo vai ser resolvido junto ao grupo. Né? Se ele tem uma briga com alguém, ele vai buscar essa resolução, ele vai pensar se é possível de alguma maneira ele mesmo resolver aquilo lá. E a criança não voltava com muitas questões para dentro de casa. Né? Ela vivia a realidade dela e seguia adiante. Né? E aí a gente pensa hoje. Além do que, por exemplo, viver essas realidades e até os seus contextos. Por quê? Tem as emoções próprias das crianças e até as que as crianças trazem de casa, ela precisa também extravasar. Expressar. A rua, o ar livre, o correr, a adrenalina, o cansaço. Isso também já é uma forma de desestressar. O desenvolvimento emocional, ele parte de experiências, né? Sim. Se você não coloca a sua raiva, né, os seus desejos, se você não coloca a sua alegria de vivenciar um espaço, né, explorador, você também não está amadurecendo essas emoções em si, né? Você está vivendo frustrações num ambiente limitado, muitas vezes confinado, muitas vezes relacionado a algum instrumento tecnológico, seja o uso do computador, do videogame, do tablet, e aí ela perde aquele contato com outros seres humanos e fica difícil para ela depois, em outros momentos da vida, e compreender que existem limites, dificuldades, que nem tudo é possível, que aí vem as frustrações, mas aí vem também o desejo de vitória, de vencer, que a vida não é fase de jogo, né? E era tão interessante, por exemplo, nessa mudança de época, pelo menos eu posso falar assim da nossa para trás, como da que nós vivemos hoje, aprendíamos a resolver os problemas, até meio que autonomamente, mas tínhamos essa direção, tínhamos essa liberdade que vinda dos pais. Então, problema da rua a gente resolvia lá na rua. Tinha as histórias, vou chamar meu irmão para você, mas aí valorizava também a questão da família, do social, até de casa, de respeito. Quando mãe falava assim, Sérgio Ricardo, era sério, né? Tomava aí chinelo voava para tudo quanto era lá. Era sério. Era sério. Então até esses respeitos, porque a gente tinha esse... Agora está ali que é convivência e isso torna-se desgastante, né? E uma coisa fundamental, né, só para a gente contribuir também para a discussão, nós temos hoje taxas de crianças com obesidade, exatamente porque inverteu a situação. Né? O gasto de energia dessas crianças que eram na rua, brincando, correndo, participando dessas brincadeiras, hoje o sedentarismo é muito grande. Você falou da pesquisa, nós também fizemos pesquisa com escolares, em crianças de 6 até 19 anos, pegando adolescente também, eles ficam muito mais do que 4, 6 a 8 horas em tela, inativos, fazendo brinquedos no computador, no videogame, no tablet. Só o músculo, além de ficar na escola, assim. além de ficar na escola, o tempo livre deles ainda ficam fazendo essa atividade. Então, é mínimo o gasto de energia. Então, explica em grande parte o que nós estamos vivenciando hoje, que é a obesidade. Eu recebi uma imagem aí, até eu peço a produção para colocar na tela, talvez você já tenha recebido aí no seu celular, nos grupos de WhatsApp. Isso. Tá lá. Olha só, em 1970, a mãe puxando o menino pela orelha ali, o menino com a bola, e ela dizendo, vamos para casa, você está fora todo dia, o dia todo na rua, vai tomar banho e jantar. Ou seja, ali já coloca que é à noite, porque era janta, não é? E embaixo está dizendo que
só computador o dia inteiro e tudo. Agora você tem que ir para a rua para poder brincar com os meninos. Vai brincar lá fora, né? Que ele não vai. É a mudança comportamental. Aí eu quero pedir para o nosso doutor Joel sobre os benefícios, né? Quais são, nos listar esses benefícios aí, para as crianças serem expostas aí à rua, ao tempo e tudo. Primeiro deles, como o senhor falou, que é a exposição ao sol, que é a fonte natural de vitamina D. A vitamina D, ela é importante em quê para as nossas crianças, doutor Joel? A vitamina D ela é importante na formação dos ossos. Os ossos fortes, saudáveis, depende da vitamina D e depende do cálcio. Então, não só o sol, mas o leite na alimentação da criança é fundamental. Também, o que nós podemos esperar dessas crianças que têm brincadeiras ao ar livre? Esse contato com outras crianças, troca vamos dizer, de microbioma, que nada mais são do que as bactérias saudáveis, benéficas para nós. E os germes, de uma forma geral, pode desenvolver essa capacidade resistência dela, né? Que exatamente, isso é fundamental, porque já é provado cientificamente que essas crianças beneficiam quando a gente tem essas bactérias saudáveis, que são nossas amigas. E isso a gente adquire fazendo essas trocas, pegando de uma criança, passando para outra. Aí aumenta a resistência. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.